Glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ver se vocês estão bem. Amém. Glória a Deus. Pastor, você tem uma bênção. Paz e graça, igreja. Nós estamos num processo, num sermão, e coube a mim nessa noite falar sobre a vinda do Filho do Homem. Amém. Ou seja, Jesus voltará. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coube a mim falar sobre a vinda de Jesus. Jesus voltará. Amém. Essa é a nossa grande expectativa nessa noite. O pastor Leonardo falou sobre o sermão profético da destruição do templo, em que ele enfatizou que aquilo que Jesus prometeu cumpriu-se, e de uma maneira que as promessas de Jesus têm sempre o sim e o amém. Falou sobre o princípio das dores, de momentos em que muitos possivelmente estejamos nesse período. Falou também sobre a grande tribulação, alguns creem que nós já estamos. E por fim, a vinda do Filho do Homem, que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 13 em diante. Meus irmãos, para nós entendermos, para que eu possa entrar efetivamente no termo, ou no tema, a vinda do Filho do Homem, eu preciso então brevemente recapitular, e até mesmo para nos situarmos nessa questão da vinda do Filho do Homem, que é tão esperada. A vinda de Jesus é tão esperada, desde o início, desde o Éden, quando Deus colocou que haveria de nascer alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Desde Gênesis até o Apocalipse fala-se sobre esse Messias, fala sobre essa vinda do Filho do Homem. Muitos esperam a vinda do Filho do Homem, muitos esperam esse Messias, esse Redentor. Até outras religiões, o islamismo espera um Cristo, um Messias. Alguns esperam o Salvador da pátria, e assim por diante. Para que nós venhamos a entender também, existem pactos que Deus fez desde o início. Nós costumamos falar sobre dispensações ou dispensacionalismo. São 7 ao total. O primeiro é inocência, segundo, consciência, terceiro, governo humano, 4, patriarcal, períodos, quinto, lei, sexta, graça e sétimo, milênio. Quando falamos sobre inocência, é a época que Deus tratou com Adão e Eva, o início, o princípio. Então, esse período de relacionamento com Deus e o homem antes de pecar, antes da queda. Essa primeira foi o primeiro pacto de Deus com a humanidade. O segundo pacto que Deus fez, eu já falei, foi da consciência. Desde que Adão, então, ele é expulso do jardim do Éden até o dilúvio. Esse é o segundo período de um pacto de Deus com a raça humana, com a humanidade. E trata diretamente, então, com Noé. O terceiro, retornando ao governo humano, onde durante 427 anos, mais ou menos, após o dilúvio em diante. Então são períodos que Deus tratou diretamente com o ser humano, através de homens, através de profetas, através de pessoas, com o único propósito que a sua vontade, a sua maneira de alcançar o homem fosse de fato e de verdade. Depois houve um momento patriarcal, como eu falei, que é a época de Abraão, dos seus herdeiros da promessa. A lei da época, o novo dispensacionalismo, na quinta dispensação, é a época de Moisés, dos juízes, onde foi estipulado, foi dado a lei de Deus, que aquilo foi escrito de uma maneira palpável, as pessoas pudessem então ouvir, ler a bem a verdade. A sexta, graça, a época de Jesus, do Novo Testamento, onde nós nos encontramos. Nós estamos na era ou na dispensação da graça, que ao meu ver, entre todas as outras, nós estamos melhor amparados. Não que nós estivéssemos anteriormente, mas é a época da graça de Jesus sobre nós. O Evangelho nos alcançou,
O Evangelho, a palavra de Deus, as promessas eram para Israel. Israel rejeitou. E a graça chegou a nós, os gentios. Não éramos escolhidos de Deus. E por fim, a era milenar, a dispensação milenar, em que é tanto falado, tanto discutido, há tantos vertentes dessa ideia. E aí nesse ponto envolve a volta de Jesus, que na teologia chama-se parousia, que é o retorno de Jesus no final dos tempos. Então essa era milenar compreende a grande tribulação, ou o princípio das dores antes, grande tribulação, o surgimento do anticristo, o reino de Jesus na terra. Aí nós estamos falando da volta de Jesus, o reino milenar, ou seja, nós estamos falando aí do processo também que Satanás será preso, amarrado, o anticristo será lançado no lago de fogo. Isso nós estamos dentro desse processo, dessa dispensação milenar, que por fim novo céu e nova terra. Não nessa ordem propriamente dita. Meus irmãos, quando nós então entramos dentro da tribulação, o pastor Leonardo falou com propriedade que existem divergências. E nós não iremos, de maneira alguma, ser tendenciosos, porque tanto quem acredita que a igreja subirá, a igreja será arrebatada antes da tribulação, existe base bíblica para isso. Mas também existe base bíblica para aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação, ou pelo menos um tempo, um período, não todo o período. Por causa dos escolhidos, ele levará essa igreja, levará as pessoas que passarão pela tribulação. Então perceba que há base bíblica para ambas as ideias. E existe uma terceira posição, que a igreja subirá pós-tribulação, ou seja, passará por toda a tribulação. Isso já, de uma certa maneira, não é tanto divulgado nas igrejas. De uma maneira mais, a pré-tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada antes da tribulação, é o que mais divulgado sobre as igrejas. A maioria das igrejas acredita dessa maneira, principalmente as igrejas contemporâneas, que acreditam que a igreja passará pela tribulação, no período da tribulação. Não é a maioria das igrejas, porém a maioria dos teólogos, dos pensadores, acreditam que de fato a igreja passará por um período de tribulação. E após a tribulação, poucos acreditam, existem poucas afirmações, até mesmo não tem tanta base bíblica para afirmar que a igreja passará após a tribulação, passará todo o período de tribulação, e a Bíblia fala de 7 anos. Meus irmãos, alguns pontos de defesa para aqueles que acreditam que a igreja subirá antes da tribulação. O primeiro ponto de defesa é que a igreja, ela encontrará, no momento específico, a igreja irá encontrar com Cristo nos ares. E existem canções que falam sobre esse retorno de Jesus, que eu subirei, nós seremos num piscar de olhos, a igreja será tomada como que num rapto, né? Na verdade, essa questão do rapto está num termo grego que tem essa ideia de ruptura, de sequestro, de tomada à força. De repente estarão dois no campo, um será levado, o outro ficará. Existem vídeos, né, que demonstram alguém pregando, de repente o microfone cai no chão e a grande maioria da igreja é levada e alguns ficarão. Existem várias ideias sobre isso. Essa então é a ideia do que a igreja será tomada, será arrebatada quando, nesse piscar de olhos, é o momento em que Cristo voltará somente para a igreja. É uma ideia centralizada no princípio de que nem todos verá esse momento. Nem todo mundo verá essa volta de Jesus. Apenas a igreja subirá e encontrará o Senhor nos ares. Ele será levado. Dentro dessa ideia, aliás, eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses 4, que diz o seguinte: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não procederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, esse encontro de Jesus não será na terra, será nos ares. E assim estaremos no Senhor para sempre. Eu peço a gentileza das irmãs providenciarem uma água, por gentileza. Então esse é o primeiro ponto de defesa para sustentabilidade. O sistema sustentável, existem outros, né? A Bíblia fala que os crentes não passarão pelo
questão da salvação para nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia é um exemplo também, que é encontrado em Apocalipse 3, que recebeu a promessa de ser guardada na hora da tribulação. A Bíblia fala em Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Essa é uma ideia para defender aqueles que acreditam que a igreja subirá antes da tribulação. Existe um outro ponto também, rapidamente, eu quero explanar, que no livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos que citam a igreja, diz que 19 vezes citam a palavra igreja. Que Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, citam o nome igreja. Porém, quando entra na questão da tribulação, os demais capítulos, quando fala sobre tribulação, em nenhum momento usa a palavra igreja, atravessando, passando ou tendo algum momento sobre a tribulação. Dentro de uma ideia de historicidade, dentro de uma história, a igreja primitiva também enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, pode haver a qualquer momento. Eles acreditavam, visto o início da era cristã, no início de tudo, eles acreditavam que Jesus retornaria, assim como visto no céu, eu voltarei, né? Essa é uma ideia de que eles permaneceram com essa ideia de que Jesus voltaria. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E parece-me que eles não estavam associados à tribulação. Isso, eles estavam aguardando esse retorno imediato, de maneira imediata. Porém, existem alguns pontos fracos que merecem uma certa atenção com relação a isso. Essa ideia é uma ideia muito recente, é uma doutrina da igreja do século XIX, ou seja, a sustentabilidade dela começou a partir do século XIX, muito recente, e não é da época dos patriarcas, não é na época dos apóstolos, não é na época da primeira igreja, da patrística, não é, é muito recente. É por isso que eu falo que a grande maioria das igrejas hoje acredita dessa maneira, mas os grandes teólogos não. Os grandes pensadores, as cabeças pensantes, não acreditam dessa maneira. Acreditam sim que a igreja passará pela tribulação. E aí, porque também existe um ponto fraco, um ponto de tensão, é que dá a entender, se a igreja sobe antes da tribulação, encontra o Senhor nos ares, haverá um momento, um período de festa, de um casamento do noivo com a sua noiva, as bodas do cordeiro. Enquanto isso haverá uma grande tribulação que é dividida em 2 períodos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Eu vou explicar um pouco mais na frente. Enquanto nós estivermos lá, nesse período de 7 anos, para nós é festa, para aqueles que acreditam dessa maneira, é festa. Seremos raptados, seremos arrebatados. Os que não creram em Jesus passarão pela tribulação. Então haverá a igreja subindo, e os que não creem em Jesus permanecerão na tribulação. Nesse período, passando esse período, haverá então sim uma segunda vinda de Jesus. E a Bíblia fala: todo o olho verá. Então a questão, ela tem o ponto fraco, o ponto de tensão, dá a entender que vai haver a segunda volta e uma terceira volta. Isso não tem base bíblica, percebam? Então existem alguns pontos de tensão. Meus irmãos, nós estamos num tema extremamente difícil. Eu estou tentando transformar uma aula numa mensagem. Essa é a minha realidade. Eu estou tentando transformar uma aula de alguns dias numa mensagem para edificar o seu coração. Eu estou tentando, busquei no Senhor que Ele mesmo pudesse transformar essa aula numa palavra real no seu coração, uma palavra viva no seu coração, que ela mudasse o teu comportamento, ela mudasse de alguma maneira, houvesse uma metanoia nessa noite. Metanoia é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança até mesmo de acreditar se nós iremos subir antes ou não. Eu estou revendo, meus irmãos, esse meu conceito. Eu estou revendo se a igreja subirá antes ou não. Diante de tantas questões, eu estou lendo o livro dos mártires. Eu não tenho coragem de ler. Eu separei uma página aqui para ler. Está aqui, eu separei uma página para ler para os irmãos. Eu não tenho coragem, eu estou agora
por amor a Jesus. E a Bíblia fala que isso não é tribulação. O que esses homens passaram, sofreram de uma maneira terrível, não está nem no começo da grande tribulação que está por vir. Então queira Deus que, em nome de Jesus, essa mensagem seja edificante para que nós venhamos a repensar o nosso cristianismo, venhamos a repensar aquilo que nós cremos de fato, quem de fato nós somos. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Meus irmãos, existe uma questão que todos nós, enquanto aqueles que acreditam que a igreja vai subir, e aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação, que existe um ponto de convergência, onde nos unimos, onde pensamos iguais, que é sobre o governo do anticristo. Haverá sim um governo do anticristo. E alguns acreditam que esse governo já está, de alguma maneira, já pairando por aí. Quando falamos de uma moeda única, quando falamos sobre um controle universal, quando falamos de um chip de identificação universal, quando falamos sobre a ideia de ter um único governo, nós estamos anunciando pré-anunciamento do anticristo. Se esse anticristo já está instaurado, ninguém pode afirmar. Porque inicialmente, ninguém perceberá que é o anticristo. Porque haverá um período, como a Bíblia fala, de 3 anos e meio, e aí eu não posso falar também que é literal ou não, se é 3 anos, 1 ano de 365 dias ou não, mas fala-se um período, e isso nós estamos baseados no livro de Daniel, nas semanas de Daniel, no primeiro período, 3 anos e meio de paz, de unificação, de coisa boa, todo mundo feliz, de um governo que resolverá os problemas econômicos, os problemas da saúde, uma única moeda, como eu falei. Isso é maravilhoso, é tudo o que nós queremos. Resolver o problema da questão da violência, um camarada emergirá e resolverá. Ou seja, esse camarada é bom. Esse camarada que nós esperamos, o mundo espera isso. Alguns até acharão que esse é o grande Salvador, o Salvador da paz. Alguns acharão que esse é o Messias, que o Messias virá para governar o mundo. Então essa é a ideia de um período um período em que a igreja, se a igreja ficar e não haverá um arrebatamento, eu estou falando aqui no momento em que, se possivelmente a igreja ficar, a igreja vai olhar e falar assim: puxa vida, não, ele não é Jesus, porque o nosso Jesus não é isso, não é esse. Mas ele está resolvendo. Os países irão unir-se. Haverá uma solução para os maiores problemas que nós temos hoje. Soluções políticas, econômicas, saúde, controle universal. Então 3 anos e meio, meus irmãos, será um período bom de pactos, de alianças, principalmente com Israel, principalmente com a nação que Deus escolheu. Porém, ao final de 3 anos e meio, esse anticristo se revelará. Ao final desses 3 anos e meio, quando entrar no segundo período de 3 anos e meio, ele se revelará e dirá que há uma necessidade. Ele se sentirá tão bom, ele sentirá que as pessoas, olha, você está bem resolvido os problemas, e ele quererá então a adoração para ele, que é onde ele irá se revelar. E todo aquele que não se dobrar diante desse, passarão pela tribulação. Aí de fato é instaurado a grande tribulação. Então nesse primeiro período, maravilha. Se você acredita que a igreja subirá, glória a Deus, nós esperamos por isso. Mas se você acredita que a igreja ficará, saiba, 3 anos e meio de controle universal, de equilíbrio econômico, pobre, rico, não, haverá uma equidade. Se o rico pode esquiar, o pobre, que não mais será um homem pobre, ascenderá socialmente falando. Haverá uma distribuição de rendas. Se você mora aqui e deseja morar em Dubai, você poderá morar em Dubai, você terá condições para morar em Dubai. Porém, quando é instaurado
fato, aí começará a Bíblia fala o grande juízo sobre todos os perversos. Aí haverá a grande perseguição. Haverá aquele momento em que aqueles que hoje ouvem falar de Deus serão provados de fato. Isso é, aqueles que acreditam que permanecerão na tribulação. Amém, meus irmãos? Estou tentando aí jogar dos dois lados. Então aqueles que acreditam que ficarão na tribulação, aí nesse momento será o momento sim de dizer se crê em Deus de fato ou não, se acredita em Jesus de fato ou não, se você irá confessar a Jesus como sendo Senhor e Salvador de fato ou não. E é por isso que nós, enquanto igreja, enquanto Cristo não voltar, enquanto nós não subirmos ou ficarmos, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu Deus. Se nós subirmos, Deus seja louvado. Se nós passarmos pela tribulação, lembre-se de uma coisa, hein? Prepare-te, ó igreja. Prepare-te, ó criança, ó adolescente, ó jovem. Prepare-te, ó igreja. Essa é uma ordenança de Deus. Se ficarmos, a coisa não será fácil. E talvez esse livro terá motivo de sobra para poder ler, porque alguns passaram. O antes que iniciará inicialmente falando sobre essa perseguição como nunca houve, uma perseguição sobre a terra, sobre aqueles que rejeitarem, aqueles que aceitarem tudo bem, mas aqueles que rejeitarem, Jerusalém não aceitará, perseverará. Esse anticristo levantar-se-á e dirá: me adore. Aí Jerusalém, Israel fala assim: não, esse não é o Messias. E aí a grande perseguição sobre Jerusalém. Se a igreja ficar, não, esse não é o Cristo. Uma grande perseguição contra a igreja. Nesse período, então, como eu falei propriamente, a grande tribulação será instaurada. O anticristo iniciará o ataque final sobre Jerusalém. E a Bíblia fala sobre uma batalha do Armagedon. Nesse momento, então, após a batalha do Armagedon, nós estamos falando já de um período quase finalizando os 7 anos. Jesus retornará com poder e grande glória. Para aqueles que acreditam que subiu antes, então Jesus volta com a sua noiva gloriosa. Para aqueles que acreditaram que passaram pela tribulação, não passará efetivamente, porque Deus tem uma promessa para a igreja também, se ficar na tribulação, que ela também será arrebatada. Percebe que o arrebatamento pode ser antes, mas também pode ser depois dos 3 anos e meio, que a igreja será arrebatada, porque ela irá preservar a sua igreja, por amor à sua igreja. Tanto um como o outro, Deus demonstrou o seu grande amor por essa noiva. Posso ouvir um amém mais forte? Tanto de uma maneira ou de outra, Deus demonstrando o seu grande amor pela sua igreja, seu grande zelo por essa igreja, a sua noiva amada. Se tivermos no céu, quando tiver a tribulação, nós estamos em festa, nós estaremos dando glória, estaremos recebendo as recompensas pelo que nós fizemos. Teremos um momento em que as nossas obras serão testadas. Se isso aqui significa que a igreja subirá antes. Será um momento em que as nossas obras, aquilo que você fez, é de palha, feno, ou se de fato aquilo que você faz produz algo duradouro, se é de ouro. Jesus retorna, e nesse momento todo o verá. A Bíblia fala que destruirá, e nesse ponto aqui, nessa convergência, tanto um como o outro, nós chegamos num consenso, que aí Jesus vem com a sua noiva, e destruirá o anticristo, seu exército, lançará num lago de fogo. E quantos podem dizer amém? Amém. Cristo então amarrará Satanás no abismo por 1000 anos, governará seu povo sobre a terra por 1000 anos, conforme Apocalipse 20, capítulo 21 a 6. Ao final de 1000 anos, Satanás será mais uma vez solto, mas novamente
será derrotado, sua derrota final. É por isso que, mais uma vez, eu repito aquela passagem lá de Gênesis, que Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, estará totalmente cumprida. Satanás será lançado no lago de fogo, aí haverá o grande juízo, o julgamento da grande trono branco, lançando todos para o lago de fogo, e aí a introdução de um novo céu e de uma nova terra. Meus irmãos, nós acreditamos dessa maneira, tanto um como o outro. Nesse mundo, todos os tribulacionistas, antes, os pré, os meso aqui no meio, e os pós, todos acreditando acreditam dessa maneira, que haverá esses pormenores, que aí haverá a introdução do novo céu e de uma nova terra. Apocalipse 21 fala: eu vi um novo céu. Meus irmãos, esse é o momento da igreja, nós esperamos por isso. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque eu vi o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de que Deus descia do céu, adereçada com um esposo ataviado para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, um pacto de Deus com os homens, pois com eles habitarão, e eles serão meu povo, e o meu Deus estará com eles, será o seu Deus, e Deus limpará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e diz que ainda escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E mais, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem quiser, que recebe, que dá de graça a fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será, e você será o meu filho. Essa promessa é para aqueles que perseveraram. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o seu Deus, porque a volta de Jesus está por vir. Amém. Ele voltará, ele voltará, ele voltará. Ele está chegando. Ele está à porta. Quatro pontos que combinam. Independente do que você acredita, se você vai subir ou não. Está chegando um momento, um resumo aqui. Está chegando um momento da grande tribulação, tal como o mundo nunca viu. Isso é certo. Haverá um arrebatamento repetido da mortalidade para a imortalidade. Com todas as vertentes. Que acreditam antes ou depois, não importa. Chega nesse ponto que haverá um momento, um arrebatamento, de uma ruptura, de uma subida, de tirar da terra, para da mortalidade para a imortalidade. Seremos imortais. Da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Dessa carne sendo transformada. E é isso que você, meu amado irmão, tem que esperar, aguardar essa volta de Jesus. A volta de Jesus restaurará, ou melhor, transformará o nosso corpo corrupto e incorrupto, em pecadores, em santos. Amém. De fato e de verdade. Irmãos, você entender isso? Esse retorno de Jesus que nós estamos esperando, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos que Jesus enxugue nossas lágrimas. Nós esperamos sair dessa terra de tanto sofrimento, de tanta angústia, e irmos para o Senhor, reinar com o Senhor. E aqui eu não quero me deparar com as dispensações, ou melhor, as etapas, melhor dizendo. Mas nós esperamos esse retorno. E o fato de nós falarmos, estamos parados aqui esperando essa volta, é que nós seremos transformados. Eu digo o seguinte: Deus, com a sua benevolência, a sua graça, o seu amor,
o Espírito Santo tem nos transformado. Dia após dia, no momento que você aceita Jesus, pouco a pouco você vai sendo transformado, pouco a pouco vai sendo gerado em você um novo homem, uma nova mulher, mas haverá um momento em que será 100% de transformados. Aleluia. Esperamos esse momento, meu amado. A igreja precisa ansiar por esse momento. A igreja precisa desejar, como uma corça almeja pelas águas tranquilas. O salmista fala assim: anseia minha alma por ti, ó Senhor. Assim a igreja precisa aguardar esse retorno de Jesus. Depois desse, sim, ponto de convergência, está chegando um grande momento, repetindo, de tribulação tal qual o mundo nunca viu. Segundo ponto, todos pensam iguais, haverá o arrebatamento, como eu falei agora. Terceiro ponto, depois da tribulação, o estabelecimento do seu reino sobre toda a terra. O outro ponto, que não podemos negar, é a volta de Jesus. Se Ele prometeu, se Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele voltará. Se Ele falou que, conforme o pastor Leonardo, que a destruição do templo foi algo prometido, de fato aconteceu, com tantas outras promessas que Deus prometeu e houve sim. Quando Ele fala que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele fala que Ele vai voltar, meu irmão, espere que Ele vai voltar. Ele vai voltar, enche a tua boca agora e fala: o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Meu irmão, alguém de igreja, alguém de agora por esse retorno, clame por esse nome, clame por esse nome, igreja. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, etc. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esperamos por Ti, Senhor. Esperamos por Ti, Senhor. Ah, meu Deus, mas quando? Quando isso virá? Quando isso acontecerá? Senhor, que seja agora. Amém. Que seja nesse momento, Senhor, que eu esteja enganado e que não haja nesse momento que a igreja atravessará ou passará por um período de tribulação, e que nesse momento todos nós sejamos agora arrebatados. Como seria bom. Ficará aqui só as minhas vestes. Esse computador aqui está na bateria. Acabará a energia dele e ninguém irá repor. A cieira estará subindo. E onde está o banco da cieira ficará as roupas da cieira e as roupas da Mariana. Esperamos por isso. Cadê o Oswaldo? Cadê o Roberto? Cadê o Igor? Cadê o Cícero? Presbítero Cícero? Subiu. Cadê a Maria Barbosa? Subiu. Glória a Deus. Registro, meu amado irmão. Não sei se aconteceu, não. Nós esperamos pela volta de Jesus de novo. Esperamos ansiosamente por esse momento. Mas quando será? Quando isso acontecerá? A Bíblia fala disso: não nos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se nós subiremos antes, depois. Mateus 24, que em cima daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então estão dois no campo, será levado um será deixado. Um será deixado. Estão duas moendo no moinho, será levado uma e deixará outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mais uma vez eu falo: vigiai, igreja. Vigiai, igreja. Você não sabe a hora. Você não sabe se já começou, se nós estamos num momento de paz, e se nós de fato já estamos numa tribulação. Porque se você for olhar para a Coreia do Norte,
eles vão afirmar que já estão nessa tribulação. Os crentes da Coreia do Norte vão afirmar que já estão passando pela tribulação, porque lá é proibido falar de Jesus. E eles estão morrendo por causa do amor de Jesus. Se você estiver num país islâmico, os crentes lá talvez vão dizer que já estão passando pela tribulação, porque eles não podem falar do nome de Jesus livremente. A igreja subterrânea, as igrejas escondidas, que não tem uma Bíblia, não tem nada, tem muitas vezes uma folha que foi contrabandeada, que eles podem absorver uma página, um pedacinho das escrituras. Talvez eles vão dizer que eles já estão na tribulação, passando pela tribulação. Então, mas vigiar. Aqui é uma regra para nós. É bonito nós falar, vem Senhor Jesus, lá vem Senhor Jesus. A minha pergunta é, como você está? Como está o teu coração? Como está preparado o teu coração? Preparado, eu gostaria muito de poder dizer, todos nós, preparado está o meu coração, ó Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem há de vir, a hora em que você não está esperando. Mais uma vez, vigia. Coloca para os homens a sua barba de molho. Para a igreja, prepara-te a igreja. Acerte-se. Coloque a sua casa em dia. Coloque as suas coisas em dia. Coloque aquilo que você está deixando para trás, os seus relacionamentos. Acerte os seus relacionamentos. Quantos eu posso ouvir amém? Amém. Há uma grande expectativa pela volta de Jesus. E há vários textos que afirmam que para nós sermos sóbrios sobre essa volta de Jesus. Há vários versículos que falam, e eu não posso aqui descê-los, todos eles. Didaticamente seria impossível. Eu levaria muito tempo. Mas alguns separei que dá essa conotação desse cuidado que devemos ter para essa volta. Nós falamos sempre, temos canções, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas há um preparo, há uma necessidade de um cuidado para a sua noiva, há um cuidado para que quando esse Jesus vier, possa encontrar a sua noiva com as roupas limpas. A coisa mais linda, aliás, uma das coisas mais lindas que eu tive o gosto, o prazer de ver foi quando eu estava junto a três pastores. Eu estava aguardando a minha noiva entrar. E havia todo um mistério, né? A noiva tem isso, essa característica, que pode mostrar a roupa antes e tal. Então havia toda uma expectativa para essa noiva entrar. Então, quando abriu a porta da igreja, uma canção que mexia com as minhas emoções, eu vi assim ele entrando. Ele estava com um cabelo, ela fez um penteado nesse cabelo. Nunca mais ela fez esse penteado. Nunca mais, foi aquele dia. Eu já pedi para ela fazer esse penteado. Não foi falta. Não foi. Irmão, me ajudem, por favor. Se a minha voz sozinha não está sendo possível, igreja, me ajude nessa empreitada, por favor. Amém? Amém, presbítero? Amém, irmã. Eu vi essa mulher entrando com esse corte de cabelo. E o vestido dela era algo impressionante. Ela entrava, e à medida que ela ia entrando, eu olhava para ela e falava, meu Deus. Meus irmãos,
irmãos, imagina essa cena aí agora com Jesus. Imagina essa cena agora, Jesus esperando a noiva entrar. Nós, parece que há uma dualidade. Nós, Jesus esperando a sua noiva, receber a sua noiva, linda, arrumada, vestimenta linda, sem manchas. A Bíblia fala de ataviada, é cuidada, zelada. Mas ao mesmo tempo, nós, enquanto noiva, falando: Senhor, que venha logo esse encontro. Eu não vejo a hora de encontrar com o noivo. Eu não vejo a hora desse momento. Esse momento tão especial para nós. Esse momento exige cuidado da noiva. Antes de acontecer isso, o que antecede os cuidados da noiva merece atenção. E Amós retratou isso dizendo: portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Aí alguém vai falar: isso é para Israel. Meu amado, esse texto é o meu opinião dele, enquanto igreja. Porque se falou para Israel, não tudo que falou para Israel é para a igreja. Entenda isso. Nem tudo que falou para Israel é para a igreja. É para Israel o ponto final. Mas esse ponto especificamente, se tiver algum teólogo falando: olha, isso não é para a igreja. Meu amado irmão, eu quero acreditar que o fato de preparar-nos, de me preparar para encontrar com o meu noivo, independe do que Amós falou. Amém, irmãos? Amém. Então a Bíblia, o texto fala: prepare-te a noiva para encontrar com o noivo. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Lucas 21. Há um outro cuidado também. Lucas 21, 34 fala: olhai por vós. Olhai por vós. Em outras palavras, examine-se. E nós teremos um momento da ceia. Queremos falar exatamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. E o texto de Lucas fala também: examine-se. Ou seja, o momento da ceia é o momento para nós nos examinarmos. Mas parece que é só o momento da ceia. Não. Então há uma corroboração do texto de Lucas que fala: examine-se a todo momento, e não apenas no momento da ceia. Examinai, olhai para vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, atentam para isso, por favor. Olha o último versículo: vigiai em todo tempo, para que você seja digno e estar de pé diante do Filho de Deus. Olhar para si e dizer: sou digno de estar diante do Filho de Deus. Sou digno de estar. Se você é digno de estar diante do Filho de Deus, lembre-se que você tem um representante que é a sua noiva. Eu sou digno de estar diante da noiva do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Há um outro cuidado também, não sei quando nós temos, eu marquei. Há um outro cuidado também que diz: mais amados. Pedro, 2 Pedro 3, 8 fala: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, preste atenção, amados, o Senhor não retarda a sua promessa. Se Ele falou que voltará, Ele voltará. Ainda que alguns a tenha por tardia, mas está demorando muito a volta de Jesus. Está demorando muito a volta de Jesus, meu amado. Não importa se está demorando, sabe que Ele virá. Isso é o que mais nos importa a nós. Mas é longânime para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Que grande amor é esse! Que grande amor é esse! Querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cuidado, Tito fala também, porque a graça salvadora de Deus se há de manifestar. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus há de se manifestar a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobre, justo e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para remir toda a iniquidade, e assim vai o texto. Percebemos, irmãos, que tem outros textos mais, que falam sobre esse cuidado, de um zelo, de uma atenção. Ora vem, Senhor Jesus, mas cuide de você, cuide de você, cuide da sua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você fala, cuide-se, seja sóbrio, não se envolva com as coisas dessa vida. Nós só estamos perdendo tempo. Sede sóbrios. A promessa agora é que Ele volta. E aí a grande promessa diz assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que esperam pela sua salvação. A quantos pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Mas também em Atos diz, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para o céu o vistes vir, ele voltará. Vamos dizer glória a Deus. João 14:2 fala: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vamos preparar lugar, pois onde eu estiver, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 21:27, meus irmãos, os textos são grandes, são vários. Então verão o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e glória. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Perceba, meus irmãos, que o texto diz a volta de Jesus, a promessa de Jesus, que Ele voltará. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre ao lado do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Encha o seu coração de fé, meu amado Aldeia. Eu não estou lendo esses textos apenas para passar o tempo. Eu estou querendo trazer à sua memória essa volta de Jesus, para você ficar percebido dos cuidados dessa terra. Eu estou lendo esse texto apenas para dizer: puxa, quantos versículos lá? Não, tem muito mais, mas é para nós cuidarmos. Cuida-te, seja sóbrio, vigiai. Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 16:17, porque o Filho do Homem virá. Porque o Filho do Homem virá da glória do seu Pai com os seus anjos, com poder e glória. João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará à igreja. Ele voltará. Aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Espera, Senhor. Prepare-te a igreja para encontrar, porque o Deus, Ele voltará. Semeai para vós em justiça, servai segundo a misericórdia, lavai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo, igreja, de buscar o Senhor. Esses textos que o pastor Leonardo trouxe foi uma revelação de Deus para nós. Promessas
são tudo apontam para essa volta, para esse momento glorioso. E nós costumamos dizer que todas as vezes comerdes desse pão, beberdes deste vinho, desse cálice, estáis anunciando a morte do Senhor. E aí tem que dizer, até que Ele venha. Nós celebramos a ceia do Senhor. Nós temos um momento em que nós celebramos a ceia do Senhor. Como hoje, estamos celebrando essa ceia. Mas nós estamos dizendo, quando bebemos e comemos, nós estamos dizendo que Ele pagou um alto preço. Preço de sangue, pagou um alto preço. Que não existe valor que possa mensurar. Mas ao você comer e ao você beber, você também está dizendo algo, que você está fazendo isso até que Ele venha. Você está anunciando, Ele voltará. Talvez possa ser a sua última ceia nessa noite. Essa é a minha expectativa. Aleluia. Essa é a minha grande expectativa, Senhor, que hoje seja a última ceia que eu possa tomar. Se Jesus não voltar, se nós passaremos ou não pela tribulação, se eu serei, até se Deus me levar para uma morte natural, uma coisa é certa, estarei com o Senhor. Aleluia. Se alguma coisa acontecer conosco, você estará com o Senhor. E essa tem que ser a nossa expectativa, até que de novo fará nos céus esse grande banquete. A nossa expectativa é essa, Senhor, que seja a última. Mas se não for a última, Senhor, nós iremos continuar a falar. Nós faremos isso até que o Senhor volte. Você pode dizer mais uma vez, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Faça essa oração agora, no seu íntimo. Faça uma oração agora, dizendo, Senhor, vem. Estamos cansados, Senhor. Estamos cansados. Saiba, meus irmãos, antes que Ele não virá porque você está cansado. Ele virá porque Ele prometeu. Ele virá porque Ele prometeu que viria. Senhor, nós precisamos de Ti. Te desejamos, Senhor, a Tua noiva aqui te almeja, Senhor. Anseia por Ti, Deus. Anseia por esse momento em que nós, de fato, teremos esse encontro com o Senhor. Talvez, Senhor, nós não conseguimos imaginar. A Tua palavra, ela não deixa clara isso, Senhor. Mas para os textos que nós lemos, nós podemos imaginar que será tão lindo, Senhor, esse dia. Será algo indescritível, Senhor. Se o que João falou em Apocalipse, sobre a visão que ele teve dos céus, que ele não conseguiu contar, não conseguiu traduzir a grandeza do céu, como é que nós podemos imaginar isso, Senhor? Mas uma coisa é certa, embora nós não saibamos como é, mas nós temos a certeza que é garantida pelo sangue do Cordeiro sobre nós, é sobre a sua volta que é certa. Nós nessa noite, Senhor, iremos comer esse pão que simboliza o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Iremos beber, Senhor, desse suco de uva que representa também o Teu sangue derramado na cruz. Mas de uma maneira eu tenho certa diferença. Eu tenho certeza que de uma maneira diferente. Eu esperarei, irei tomar mais uma vez isso, aguardando a Tua volta, sim, Senhor. Eu tenho certo que a igreja também o fará, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra seja um gerador de fé na vida dos meus irmãos. Que essa palavra, Senhor, seja um gerador de conforto para aqueles que estão nesse momento passando por alguma dificuldade. Que essa palavra também, Senhor, que do nome de Jesus, que é poderoso sobre todas as coisas, cada um possa colocar sua confiança em Ti, Senhor, seja quais forem
as situações que cada um está atravessando neste momento, Senhor. Sejam elas econômicas, sejam elas emocionais, sejam elas relacionadas à saúde, Senhor. O Senhor tem a capacidade, o poder, o Senhor tem a ousadia, a soberania, a supremacia para resolver cada um conforme a tua vontade, Senhor. Nós descansamos em ti, Senhor, porque a tua vontade, a tua soberania é sobre as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos anseios. Pai, que a tua igreja descanse em ti, em nome de Jesus. Todos os nossos cuidados depositamos em ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se o Senhor prometeu que cuidaria, nós podemos ter a certeza que o Senhor cuida de nós, de cada detalhe. O Senhor é especialista, o Senhor é detalhista, Senhor. E para isso nós finalizamos esse momento, dando-te glórias, louvores a Deus, honra, glória, majestade, tributamos a ti, Jesus. Seja, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és aquele que diz fim a todas as coisas. Senhor, tu diz que haverá um novo céu e a nova terra. O Senhor diz que exterminará pelo resto da vida o atormentador das nossas almas. Isso nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós cremos também nisso, Senhor. E por cremos na